O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Leite de manhã cedinho, bife no prato no almoço. Estes dois alimentos, tão presentes nas refeições dos brasileiros, são responsáveis também pelo efeito estufa. Pouca gente sabe, mas a agropecuária contribui com 37% das emissões de gases responsáveis pelo aumento da temperatura na Terra. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná decidiram estudar o real impacto da criação de vacas leiteiras no efeito estufa para o clima no sul do Brasil. É sobre esta investigação que o Ciência vai falar hoje. É graças ao efeito estufa que a Terra mantém a temperatura e pode ser habitada por seres vivos. Os raios solares que conseguem ultrapassar a atmosfera chegam até a superfície e irradiam calor com a ajuda de gases como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Por exemplo, a irradiação solar, né? Quando ela incide na Terra, através de ondas curtas, parte dessa energia ela é absorvida pelo solo e parte dela é refletida para a atmosfera, né? E na atmosfera a gente tem uma concentração de gases, né? Normais. E esses gases, eles absorvem essa radiação na forma de ondas longas e emitem novamente para a atmosfera, fazendo com que essa camada ela seja aquecida, que é o conhecido como efeito estufa. E isso faz com que a temperatura da Terra seja o que é hoje, senão ela seria cerca de menos 15 graus Celsius, e faz com que tenha a possibilidade de haver vida na atmosfera, né? O efeito estufa é um evento natural e necessário à vida. O problema é que ações humanas estão aumentando as emissões dos gases, o que pode aquecer excessivamente o planeta, com consequências irreversíveis. A queima de combustíveis fósseis pelos veículos, as queimadas e o desmatamento são as causas mais conhecidas do aumento do efeito estufa. Mas a agropecuária, incluindo a produção de leite e de carne bovina, também contribui. O gado é um grande emissor de metano por conta do arroto e da flatulência dos animais, e também dióxido nitroso, que é resultado da urina e esterco em contato com o solo. O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo, com cerca de 200 milhões de cabeças. Estes animais são responsáveis por 41% da emissão nacional de óxido nitroso. Este gás é menos conhecido do que o CO2, só que é muito mais nocivo. Tem potencial de aquecimento 310 vezes superior ao dióxido de carbono. E esses gases, como por exemplo o óxido nitroso, que é o gás foco de nosso estudo, ele é produzido através dos micro-organismos, de uma reação que ocorre no solo, né? Por exemplo, a atividade de nitrificação e desnitrificação, que ocorrem pelos micro-organismos do solo, faz com que ocorra a formação de gases, que são o óxido nitroso, o óxido nítrico, né? Ou até mesmo o N2 atmosférico. Esses gases, então, eles voltam para a atmosfera e contribuem para o efeito estufa. O Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná pesquisa as implicações do uso do solo agrícola em emissões de gases do efeito estufa. Que impactos ou que implicações o uso do solo agrícola tem, né, em termos de emissão de gases de efeito estufa, né, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, né? O Brasil é um
importante país agrícola, né, no cenário internacional, né, e paralelo a isso, né, um papel importante também nas emissões de gases, né, seja pelo uso específico do solo, seja em loco, seja pela questão de mudança de uso da terra. A Priscila dedicou o mestrado e agora o doutorado a entender a contribuição do setor bovino brasileiro no efeito estufa. Decidimos então trabalhar para ver qual que era a contribuição do bovino leiteiro, né, em específico nas emissões de gases de efeito estufa e posteriormente uma maneira de mitigar essas emissões. Porque de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, né, que rege, na verdade, e propõe valores de fatores de emissão, né, globais, eles estimam, então, um fator de emissão de 2% para a emissão de óxido nitroso a partir de dejeto bovino em pastagem, né? Só que estudos que chegaram a esse valor foram realizados em países temperados, certo? Então, em condições totalmente diferentes das nossas. E a partir disso, então, a gente teve dúvidas, né? Será que esse fator de emissão, ele condiz com os nossos fatores, né? Com as nossas emissões? E outros estudos já realizados no Brasil encontraram valores inferiores a esses 2%. E, então, a partir disso, buscamos também contribuir com isso, né? E encontrar um fator de emissão para a nossa região, para a nossa condição, com o nosso sistema de produção, né? O objetivo é produzir dados coerentes com a realidade brasileira. O Brasil tem 200 milhões de cabeças de gado, é quase uma cabeça de gado por habitante, né? Ou seja, é um rebanho muito expressivo, né? E que tem uma contribuição aí, alguma coisa em torno de 41% da emissão nacional de óxido nitroso, ou seja, um dos importantes gases de efeito estufa. De cada 100 quilos de nitrogênio que o animal excreta no solo na forma de urina ou na forma de esterco, quanto que é emitido na forma de óxido nitroso? O IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, considera que isso é 2%. A pesquisa desenvolvida pelos cientistas da UFPR também testou o uso da molécula DCD, a dicianodiamida, na redução da emissão dos gases de efeito estufa pelo gado. O DCD inibe a nitrificação e impede a formação e liberação do nocivo óxido nitroso. O DCD, então, ele é o inibidor da nitrificação. Quando a gente aplica a urina no solo, lembrando que o nitrogênio presente na urina está na forma de ureia, vai iniciar, então, o solo um processo de hidrólise, através de uma enzima chamada urease, onde, então, a amônia que vai ser liberada no solo vai ser transformada em amônio, dando, então, início à nitrificação. A técnica já é usada em países como a Nova Zelândia e a Austrália. A Nova Zelândia, porque boa parte da economia desse país vem do setor agropecuário e o setor agropecuário, por conseguinte, acaba representando uma fatia enorme das emissões daquele país. Então, uma comunidade científica, os políticos, enfim, daquele país, pensaram, nós vamos ter que propor algo para reduzir essas emissões, e dentro dessas propostas aí surgiu a aplicação da dicianodiamida, né, o DCD. Como todo produto que é utilizado na agricultura, também demanda, digamos, de conhecimento técnico, de critérios para a sua aplicação, né? O uso do DCD, obviamente, tem que observar esses critérios em termos de dose, frequências de aplicação, épocas de aplicação, né? Para que se tenha a máxima eficiência do produto, né? E sem nenhum dano à questão ambiental. Na verdade, o DCD, como qualquer algum outro produto que tu aplica no solo, existe um limite de tolerância no qual tu pode aplicar. Na verdade, na Nova Zelândia, devido à intensa utilização desse produto, houveram, então, alguns rumores de que poderia estar causando, né, e presença de traços desse elemento no leite. Mas, na verdade, não se sabe, porque ainda não foi determinado qual que é o limite máximo utilizado. Aqui no Brasil, ainda não tem estudos, e, na verdade, há necessidade, né, de se buscar por essa quantidade, por esse limite de dosagem utilizado e aplicado, mas como ainda não é utilizado o DCD de uma forma generalizada, ainda não foi buscado informações, né? Mas há sim a necessidade para que então ele seja proposto como uma forma, né, de utilização assim em escala.
No Brasil, o DCD ainda não é utilizado em grande escala. Os cientistas ainda investigam se a aplicação da molécula pode realmente reduzir as emissões no clima brasileiro e se funciona em todas as estações do ano. No próximo bloco, vamos entender a pesquisa da Priscila e descobrir o impacto da produção de leite no efeito estufa. O esterco e a urina produzidos pelo gado geram gases que contribuem com o efeito estufa. Isso quer dizer que produzir leite de vaca ou carne vermelha gera impacto ambiental e colabora com o aquecimento do planeta. Durante um ano inteiro, a cada estação, a Priscila e o grupo de pesquisa do programa de pós-graduação em Ciência do Solo estavam no campo antes do sol nascer. Quando as vacas leiteiras se levantavam do pasto, lá estavam eles, prontos para recolher em baldes a primeira urina do dia. A coleta, então, do material ela foi realizada em 3 diferentes tempos, né? Porque nós buscamos avaliar, então, o que englobasse um período anual. Então, a gente trabalhou com estações do ano. Porque acredita-se que, como estamos trabalhando com nossas regiões e o clima é um fator que pode contribuir para a variação da emissão desses gases, então englobamos todas as estações do ano, né? Sendo elas verão, outono, inverno e primavera, para então chegar a um fator de emissão médio anual. E assim poder comparar, né? Fazer um efeito de comparação com outros fatores de emissão encontrados, tanto aqui no Brasil em diferentes trabalhos, como pelo próprio IPCC, né? Para verificar se é, então, condizente com esses 2% ou se foi menor do que esses 2%. Depois, eles recolhiam também o primeiro esterco do dia, antes da ordenha. O material coletado das 20 vacas era pesado. Depois, os pesquisadores faziam uma média da produção de urina e esterco. E esta quantidade exata era aplicada no solo em 28 bases. Cada base recebeu um tipo de tratamento. Então, a gente tem esses tratamentos e tem o tratamento testemunha, que é só o solo, onde a gente não aplicou nem esterco, nem urina, nem DCD. Para fazer, então, essa diferença, né? Quanto que o solo está emitindo e o quanto que o dejeto está emitindo, para ver essa variação. Então, fizemos avaliação com aplicação de urina, né? Aplicação de esterco e comparando, então, com o tratamento testemunha, que seria sem aplicação do dejeto, para fazer exatamente essa comparação do quanto que é emitido via dejeto e com relação ao solo, né, sem aplicação do mesmo. Além da aplicação do dejeto, a gente também utilizou um mitigador da nitrificação, que foi o adiciano-diamida, no intuito de mitigar essas emissões e verificar qual que seria o impacto com relação à aplicação somente do dejeto, né? Então, a gente utilizou em diferentes formas esse DCD, que foi na forma misturada e pulverizada. Então, aplicamos urina com DCD misturado, urina com DCD pulverizado, esterco com DCD misturado e esterco com DCD pulverizado, somente urina, somente esterco e tratamento testemunha. Um total de 7 tratamentos e 4 repetições. O experimento foi implantado 4 vezes ao ano, no verão, outono, inverno e primavera. Os cientistas também avaliaram 2 formas de aplicação do DCD, pulverizada e misturada. O pulverizado seria, então, simulando a própria aplicação direta pelo produtor, né, via pulverizador, sobre o pasto. E a forma misturada seria no intuito de procurar o máximo do real, então, dessa mistura do DCD com o dejeto, com a urina e com o esterco. Tanto os gases emitidos quanto o solo foram coletados. A análise dos gases foi realizada nos laboratórios da Embrapa, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Este equipamento, chamado cromatógrafo gasoso, determinou a concentração de óxido nitroso em cada amostra.
E esse dejeto, então, foi aplicado em bases metálicas, que nada mais é do que um local delimitado, para a gente conhecer, então, né, a área no qual foram inseridos esses dejetos. E, a partir dali, nós fizemos a coleta dos gases, primeiramente em seringas, e essas seringas, então, com os gases coletados, foram enviados para a Embrapa, para determinação, então, por cromatografia gasosa. E ali determinamos a concentração deste óxido nitroso naquela área, né? E podemos, então, extrapolar para uma área maior. O solo foi levado para os laboratórios da Universidade Federal do Paraná. Depois da coleta, o material foi pesado. Os pesquisadores retiram o extrato das amostras e iniciam as análises para determinar se há amônio ou nitrato no solo e em quais concentrações. O ideal para o meio ambiente é que a amostra tenha mais amônio e menos nitrato. Nesse processo de nitrificação, vai formar então o nitrato, que é absorvido pela planta, certo? Tanto o amônio quanto o nitrato. E esse nitrato, em condições de anaerobiose do solo, então, em condições em que há uma diminuição de oxigênio no solo, poderá sofrer uma redução, uma desnitrificação e liberação, então, de gases para a atmosfera. Lembrando que o óxido nitroso ele pode ser liberado tanto via desnitrificação, que é a maior parte dele, como via nitrificação. Então, quando a gente aplica o DCD no solo, evitando, então, esse processo de nitrificação, não vai formar nitrato. Não formando nitrato, não vai ocorrer a desnitrificação e, consequentemente, não haverá liberação de óxido nitroso para a atmosfera, permanecendo no solo, então, o nitrogênio na forma de amônio, que é anteriormente a nitrificação. O IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, aponta que no planeta a emissão de óxido nitroso pelos bovinos em pastagens é de 2%, ou seja, cada 100 kg de urina e esterco que chegam ao solo, 2 kg são emitidos para a atmosfera em formato de óxido nitroso. Um dos objetivos da Priscila era determinar se este número de 2% era condizente com as condições do sul do Brasil. O que os resultados revelam é que o valor é mais baixo e também depende do tipo de resíduo, ou seja, se é urina ou esterco. Comparando, então, com o fator de emissão de 2% indicado pelo IPCC, lembrando que esse fator de 2% que o IPCC sugere, ele considera unicamente, então, como se o fator de emissão fosse único para esterco e para urina, como que se a contribuição de ambos fossem similar. Então, a gente já viu que não é. O fator de emissão para urina ele é superior ao fator de emissão para esterco, sendo um 0,3%, outro 0,11%. Além disso, ambos estão abaixo dos 2% indicado pelo IPCC. Então, assim, esses 2%, na verdade, eles estariam superestimando a nossa contribuição. Além disso, o estudo aponta que o uso do DCD, a decianodiamida, para reduzir a emissão de óxido nitroso foi mais eficiente em algumas estações do ano, e a aplicação funcionou melhor quando foi misturada aos dejetos do animal, em comparação com a forma pulverizada. As estações do ano, elas influenciaram sim nessas emissões e também na questão da eficiência do uso da decianodiamida. Sendo que, por exemplo, na forma misturada da aplicação do produto, a gente verificou eficiência na estação de outono e na estação de inverno. Já no verão, o DCD ele não foi eficiente em ambas as formas. Na forma misturada na estação de outono e inverno, a gente encontrou uma redução significativa e na forma pulverizada somente na estação de outono. Então, o que mostra que o uso do DCD pulverizado, ele fica aquém em relação ao uso do DCD misturado. O efeito da estação provavelmente se deve com relação à temperatura, uma vez que o produto ele sofre influências com o aumento da temperatura. Os dados da pesquisa contribuem de duas formas com os estudos do efeito estufa. A primeira é na elaboração de dados próprios sobre a contribuição do país na emissão dos gases, o que quer dizer que os números serão mais precisos e condizentes com a realidade do clima e do solo do Brasil. Por isso que a gente verifica, por exemplo, quando comparado no Brasil, numa região tropical e subtropical, e o efeito do DCD em regiões temperadas, a sua eficiência tende a ser maior nessas regiões temperadas, devido a essa baixas temperaturas, fazendo com que a eficiência do produto ela seja maior.
Por outro lado, os experimentos realizados pelo grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo também revelam os primeiros dados brasileiros da utilização do DCD na nossa realidade. Uma tecnologia que pode ajudar a derrubar os índices de emissão de óxido nitroso pela criação de bovinos em pastagens e o impacto ambiental da produção de leite e carne no Brasil. A busca dos resultados desse trabalho e assim de outros que podem vir a ter é no sentido mesmo de poder contribuir para os inventários nacionais de emissão de gases de efeito estufa, né? Fazendo com que, então, futuramente, ou num futuro bem próximo, a gente consiga obter um próprio fator de emissão para a nossa região, né? Pesquisas ainda devem serem feitas, claro, e temos o intuito de procurar maiores explicações para o comportamento, né, de tanto desses gases como do próprio nitrogênio, né, e do ciclo desse elemento, que é bastante complexo, para então poder buscar informações mais exatas, mais precisas nesse sentido. Nós temos tecnicamente atingido níveis excelentes de produtividade que nos comparam aí às agriculturas mais eficientes do mundo, né, sob o ponto de vista técnico, e a gente também tem que acompanhar sob o ponto de vista ambiental, né, que nesse mercado globalizado e extremamente competitivo, né, não basta simplesmente produzir, né, tem que produzir com qualidade ambiental. A ciência trabalha para que o consumo de leite e carne de gado tenha o menor impacto ambiental possível e para que o setor que movimenta milhões no Brasil cresça prejudicando menos a terra.